Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E o tema que o Senhor trouxe neste exato momento, nesta noite, nesta manhã, não sei que hora que você vai ouvir essa palavra, chamado em meio à dor e à confusão, né? Vamos falar da palavra lá em Isaías capítulo 6, e o versículo 1, que vai dizer, vamos falar como texto base, né? Que vai dizer assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amados, no capítulo 6 do livro de Isaías, descreve o chamado do profeta de uma forma impactante. Isaías, ele foi conhecido como profeta messiânico, né? Ele recebeu uma visão extraordinária do Senhor. No momento da morte do rei Uzias, um período, né, de grande confusão e insegurança para o povo de Judá, né? Isso vai nos ensinar que os grandes chamados de Deus são frequentemente marcados por grandes dores e desafios. Nessa mensagem vamos refletir sobre como Deus ele nos chama em meio a momento de perda e incerteza, como ele revela seu poder, a sua glória nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o chamado em meio à perda, né? O contexto da morte do rei Uzias, Isaías começa com o seu chamado mencionado a morte do rei Uzias. Foi um governante que reinou 52 anos, trazendo estabilidade, crescimento ao povo de Judá. Porém, a sua morte trouxe confusão e medo, né? Então, o reinado do rei Uzias ele foi marcado por um grande progresso, né? Mas a sua morte abalou as certeza e senso de segurança do povo. Muitas das vezes nossa vida também ela é marcada por momentos em que perdemos algo, né? Ou alguém que trazia estabilidade de Deus nos chamar a continuar mesmo quando tudo parece desmoronar, né? Grandes chamados eles são marcados por grandes dores, né? E Isaías vai ensinar que os grandes chamados de Deus não são fáceis. Ele vem acompanhado de perdas e desafios. O profeta ele vai começar a sua missão com a morte, né, de um grande rei, indicando que as maiores revelações de Deus podem surgir em nossos momentos de maior dor. Quando nós sentimos mais fracos, sem direção, é quando Deus muitas das vezes se revela de maneira clara e poderosa, né? Então, a revelação do Senhor no momento da confusão desse profeta, Isaías vê o Senhor no trono no exato momento em que a terra estava em caos. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial permanecia ocupado. Isso vai nos ensinar que mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso, Deus ele continua no controle da situação. Nos momentos de incerteza, como crises de saúde, financeira, emocionais, Deus nos mostra que seu trono permanece inabalável e ele está no controle de todas as coisas, né? Então, a estabilidade do trono celestial, quando o trono terreno está vazio e o povo ele está confuso, e Isaías viu que o trono celestial estava firme. Isso vai nos lembrar que nossa esperança não está nas coisas terrenas, mas no
Deus soberano que governa sobre todas as circunstâncias. Assim como Isaías viu a glória de Deus no templo, podemos confiar que mesmo em meio à confusão, Deus ele continua sendo soberano e fiel nas suas promessas. Então Isaías teve ali uma transformação pessoal, né? A visão do Senhor no trono não apenas impactou Isaías, mas transformou a sua vida, né? Isaías teve uma transformação e ele reconheceu a sua impureza, a sua inadequação diante de Deus, mas ele foi purificado e chamado para a missão profética, né? Quando Deus ele nos chama, ele não olha para as nossas falhas ou fraquezas. Ele nos purifica, ele nos capacita para realizar o seu propósito. Então nós precisamos estar dispostos a ser moldado por ele. A missão profética nasce também em meio à dor. O chamado de Isaías, ele é um exemplo de que muitas das vezes Deus nos empurra na direção certa através de situações difíceis. Isaías ele foi chamado para proclamar a mensagem de Deus em meio à estabilidade de seu povo, e sua resposta ao chamado transformou a história. Deus ele nos chama para nós sermos testemunha. Mesmo quando estamos enfrentando crise, ele nos capacita para cumprir a nossa missão e nos dar uma visão clara de seu propósito em nossas vidas. Deus ele nos chama em meio à dor e à confusão, como fez com Isaías no ano da morte do rei Uzias. O trono de Deus permanece firme, mesmo quando a circunstância terrena parece estável. Então aceite o chamado de Deus em sua vida, confirmando que Ele o capacitará, mesmo em momentos de fraquezas e incerteza. Desafie a confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo parece confuso ou perdido. Não desista da sua missão, lembrando que Deus ele está no controle da nossa situação. Ele revela a sua glória nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior desafio da nossa vida. Deus abençoe, fica com esta palavra e já compartilha, se inscreva no canal em nome do Senhor Jesus.